Olá, câmera. Olá, pessoas. O vídeo que vocês viram em seguida é mais um da série Para Começo de Conversa, onde converso com Angélica, estudante de Relações Internacionais na Unifesp, minha amiga desde 2015, uma pessoa que tenho com muito carinho e uma pessoa que está passando por essa juventude quanto passa pela pandemia e uma voz que certamente pode ser ouvida para a gente entrar em contato com reflexões muito importantes de serem feitas. Aqui nós conversamos sobre o neoliberalismo, esse regime econômico e subjetivo que se encontrava no mundo quando o mundo encontra a pandemia. Então, encontramos esse sujeito de forma mais escancarada nas nossas relações e pequenezas do dia a dia, quando se diz respeito a essa pandemia. O sujeito neoliberal encontra a pandemia. Abraço. Sei disso porque realmente, por mais que as notícias a gente tente fugir delas, elas nos encontram, né? Ah, Porque sim. difícil é uma palavra que é muito 2015, né? Tipo, você tem é complicado, insuportável, talvez tenha sido 2018. Não é, tipo, agora 2020 eu não tenho mais palavra, eu não sei o que eu falo mais, entendeu? Para as notícias que tá acontecendo, né? Tá. É assim, é incrível, né? Porque eu, pelo menos, e muita gente, você imagina, a gente já sabia que o cara, o Bolsonaro principalmente, era uma pessoa completamente alucinada. Sim, Mas sim. é incrível como cada dia mais eu consigo me surpreender. Tipo, eu achava Uhum. que não dava pra me surpreender e dá, e aí vai passando, tá uma situação assim, que passou dos limites, de todos os limites que eu podia imaginar e que a gente podia imaginar, sabe? É uma Com certeza. coisa assim, não parece real, parece que você tá vivendo uma distopia mesmo, parece um enredo de um filme muito É, maluco, assim. um filme bem E ruim, né? Um roteiro ruim, sim, bem mal escrito, assim. e assim, é uma coisa, é muito estranho pensar que a gente tá, tipo, nossa, é isso mesmo que eu tô vivendo, sabe? Uhum. E eu acho que tem toda essa questão de você lidar com isso e você saber que você está vivendo um momento historicamente muito difícil e que daqui a muitos É, anos a gente vai pensar, caramba, nossa, olha só as coisas que aconteceram, né? E a gente estava lá vivendo. É uma coisa meio bagunça a cabeça da gente, né? totalmente, totalmente. Acho que esse estado de choque com uma surpresa contínua, né? Porque acho que tem dois lados, né? A gente. Uma é a gente já era para ter aprendido e não ter mais esperado qualquer coisa, né? Tipo, não era para a Sim. gente estar mais tão surpreso. Só que aí a gente fica meio assim, mas espera aí, mas isso não dava, né? Tipo, falar, e daí não dava para falar. E aí a Regina Duarte também, o que aconteceu com a Regina, o que a Nossa. Regina Duarte falou, não dava para falar. A gente sempre fica Não- nesse estado de contínuo não, peraí, mas essa é a última linha da maldade, do genocídio, enfim, né? E o e a gente não tava. Porque tem essa questão também, a gente nunca estava esperando passar por uma pandemia global, né? Então isso é, rasgou completamente as nossas expectativas, né? Tipo, é um negócio que não dava pra gente prever que ia acontecer. E aí juntou a gente ter uma pessoa completamente insana, com uma situação também completamente insana, e aí todo dia você só fica assim, tipo, meu Deus, sabe? E aí, pois é, né? E aí aquela coisa, você só segue vivendo. Então, tipo, eu pelo menos o que eu tô fazendo, né? Fazendo o meu papel de quarentena, de tomar cuidado, de isolamento, etc. Mas fazendo o possível para cuidar da minha vida pessoal no que tá dentro do meu alcance. Porque senão também a gente não. Como que a gente, né? Segue num com momento desses, né? Tem que se certeza. cuidar. Porque senão. Porque senão não aguenta, gente. Você vai ficar doido, né? Mas não dá para se alienar completamente, né? Então, todo dia É, você tem. Eu passo por aquele momento do nossa, não acredito. sim, Não tem como, né? é.
É uma hora muito interessante para conjugar, eu acho, política e psicologia, né? Tipo assim, Sim, porque assim, essa questão a opção da alienação por escolha pode até fazer bem para você como sujeito ali, rapidinho, né? Tipo, hoje eu vou ficar. Essa semana eu vou ver notícias. Tudo bem, né? As uhum, notícias não param de acontecer. A reflexão que precisa estar andando, precisa estar atualizada, precisa estar ousando sonhar, né? Não só tipo assim, uhum, Deus, um choque por dia, né? Mas não, o que a gente vai sonhar? Eu acho que esse é um uhum. momento que alia muito, né? E assim, essa é uma das razões que eu te chamei, né? Porque assim, eu tô do lado da psicologia, você tá do lado da É política e da verdade. ação internacional. Nossa, é muito interessante, né, alinhar essas coisas. E até depois queria te perguntar, assim, como que você enxerga também, né? Porque é um negócio que é uma questão psicológica que envolve o coletivo também, né? Porque, É, sei lá, a minha visão leiga, né, da área, que eu fico às vezes pensando se não tá. Porque assim, tem muita gente que tá vivendo normalmente. E aí eu fico pensando, essas pessoas não estão, sei lá, num estado de negação, sabe? ah, Né? É isso que eu vejo. Será que é isso que tá acontecendo? Tá todo mundo querendo negar que a gente tá lá no fundo do poço e finge que vai continuar as coisas normais, sabe? sim, sim. E eu já vi casos assim de pessoas, isso é bem triste, né? Mas eu vi casos de pessoas que eu conheço que estavam Hum, achando que não ia dar nada, e aí um conhecido, alguém muito próximo morreu. E nossa. aí a Teve pessoa alguma situação fica. assim? Oi? Você conheceu uma situação assim? Conheci. Assim, conheço uma pessoa, Ah, né? Não vou sim, especificar nem nada, que tava um pouco descrente, não tava se entendi. metendo louco, mas tava um pouco, acho que não dá nada, eu quero sair, não sei o quê. E aí alguém que ele gostava muito faleceu de Covid. E aí foi um baque, assim. Nossa, E é muito triste que isso tenha que acontecer para as pessoas perceberem, né? pois é. Uhum. E, É. Você perguntou e da assim. minha visão, assim. Pode falar, Uhum. pode falar. Não, pode falar. Eu. Não, porque assim, é uma entrevista para você, mas você jogou a pergunta de volta, e como a gente quer uma conversa, eu acho que essa Sim. é um jeito da gente indo, né? Uhum. É mais conversa do que entrevista, no fundo, né? A gente. Muito se disse, eu gostei muito de leituras iniciais, assim, de pessoas da minha área, que disseram no começo, dava para ter três situações, né? Ou você estaria desesperado, ou você estaria em negação, ou você estaria confuso, que é Uhum. uma alternância entre desesperado e negação, né? E se você se você não está confuso ou desesperado, se você não está nenhum dos dois, se você está em negação, era bom procurar um psicólogo, procurar um psicanalista, porque de fato nós estamos vivendo uma situação muito atípica e que desafia a gente a se adaptar, né? E se adaptar, Sim. se transformar é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer na vida, né? Ponto. A gente vive momentos de crise, a gente vive momentos de luta, a gente vive momentos de luta, a gente vive momentos de guerra, a gente vive momentos de pandemia. Tudo isso faz com que a gente tenha que se adaptar. Isso é um processo muito complicado. E eu gosto muito das visões que ousam ver a psicologia dos grupos, a psicologia das massas, a gente como um coletivo, também como um sujeito psicológico, sabe? Porque a Uhum. gente está se adoecendo, então a gente a gente ainda não sabe o que vai acontecer em termos dessa psicologia do Brasil, né? Porque é, não, primeiro que não é qualquer Brasil, e depois acho que a gente podia falar disso juntos, te ouvir mais sobre isso, porque não foi qualquer Brasil que a pandemia chegou, né? Foi um Brasil muito específico, um momento Sim. histórico muito específico, e um momento histórico psicológico muito específico, né? De uma polarização que via acirrada, de conflitos familiares por causa de uma política, Uhum. enfim, diversas questões. Agora, essas catástrofes familiares, como você falou, do caso que você conhece, elas vão se acirrar, né? Eu sinto que eu não tô falando nada com nada aqui. Não tô respondendo Não, direito a tá, pergunta. tá sensacional. Ai, Sabe, porque ai. é aquela coisa, né? Você falou, a gente tá conversando, eu falei, puxa, esse é o momento para eu perguntar como que você Por enxerga. favor, É agora, não posso deixar passar, né? por Porque favor, é quero uma que essa troca, conversa né? seja justiça. Sim, sim, com Sim, certeza. mas é bem, nossa.
que momento, né? É assim, coisas que a gente nunca vai imaginar que vai viver e tá muito difícil, sei lá. A gente conversou faz o quê? Uns 10 dias, né? Sim, Não faz sei, por pouco. aí, antes. E aí eu acho interessante que algumas coisas que a gente conversou já mudaram um pouco. Eu acho que em questão de Hum. perspectiva de em quanto tempo a gente volta ao normal, eu não sei Ah, dizer sim, se o meu eu sim, de 10 dias concordo. atrás achava que ia voltar antes do que o meu eu de hoje, sabe? Entendi. E é uma loucura também porque é um negócio muito rápido, né? Porque, Hum. puxa, para pra pensar, né? Passou nem 2 semanas e a gente já tá mudando É, de sobre como a gente pensa, como a gente analisa o processo, já mudou o número de mortos, já mudou um monte de coisa na política. sim. Eu acho que a gente nunca viveu um negócio nessa proporção, inclusive pela rapidez dos acontecimentos, né? Então, Eu acho é que conjuga muitas coisas aí, né? Tipo, a velocidade de processar esses acontecimentos, o processo dinâmico que a gente vive, enquanto os acontecimentos estão se dando, a gente tem que se adaptar, né? Então, por sim, exemplo, talvez 2 semanas atrás, a gente sabia que a pandemia ia durar tanto, mas a gente não tinha introjetado, feito esse processo é interno verdade. de falar pra gente, né? Tipo assim, tá bom, não sabemos quando volta de verdade, né? Sim, Acho que cada um tá nesse. E aí, esse é o confuso, né? Esse é a situação do confuso mesmo, que tem o tempo de digerir. Eu mesmo, assim, minha vida aqui em casa, com a Bia, a gente tá em processo de adaptação constante. Nós não super bem. Já uhum, tem gente que se adaptou, já tá melhor dentro da quarentena, nós ainda estamos treinando. Cada um sim. tem o tempo de digerir aí. Eu lembro que eu conversei bem no começo não, né? Mas assim, o primeiro mês de quarentena, eu conversei com a minha psicóloga, porque eu estava muito preocupada com os meus horários. Porque eu falei, Entendi. gente, tô louca, tô ficando louca, tô trocando dia pela noite, não sei o quê. Aí ela me aconselhou assim, ela falou, olha, não se culpa por causa disso, exatamente porque a gente está vivendo um momento atípico e isso vai estar sendo a forma do seu corpo se acostumar a viver um momento desses. Então, assim, você tá trocando dia pela noite, mas pelo menos você tá dormindo, você tá comendo. Então, assim, também ela falou, olha, porque o meu lance eu tava me sentindo culpada mesmo, meu. Porque você fica meio assim, sei lá, caramba, tô vivendo ao Uhum. contrário, né? Você fica com essa sensação. E ela falou isso, né? Ela falou, olha, cada um é a sua forma de digerir tudo o que está acontecendo. Então você tem que Uhum. se respeitar dessa maneira também, né? Assim, é óbvio que é bom você ter uma rotina, não necessariamente de horário para acordar e tudo, mas sei lá, você comer direito, né? Tipo, Uhum. você se manter, tomar um sol, isso é importante pra caramba, né? Mas sem também você ficar pirado que você tem que É. seguir o calendário, porque isso também não é saudável, né? Você vai, porque senão você é o outro extremo, né? Sim, eu acho que mostrou muito pra gente como a gente. Os ritmos de produção que a gente tinha antes, produtividade pessoal, não são mais os mesmos, né? Tipo, eles Não, não seguem mais as mesmas, enfim. E isso é interessante porque aponta para a insuficiência dos modelos que a gente tinha antes, né? Tipo assim, será que a gente tinha que estar produzindo tanto quanto a gente produzia antes, né? sim, Tipo, porque você para pensar, caramba, que loucura, né? O que a gente vivia antes, né? Tipo, uma máquina que não para mais, sabe? É, e aí agora a gente parou e a gente tá, nossa, né? pois é, né? Que Esse diferente. nosso. Uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, né? Eu comecei a trabalhar, eu tô trabalhando de casa, e eu vejo que muitas empresas estão também. E aí eu fico pensando, será que quando voltar não vai Pois mudar é. até, né, a Uhum. forma com que. Porque em muitos lugares está funcionando bem. E aí, quem sabe não pensam, né? Assim, nossa, às É. vezes estruturar a forma com que a gente trabalha, não precisar pegar o trem lotado que eu pegaria todos os dias, sabe? Aham. Aham. Quem sabe, né? Mas não. Tem muita coisa para mudar e a Sim. gente não sabe exatamente como ou o que, mas a gente sabe que vai mudar, né? É. Aliás, eu lembro que quando a gente conversou, você tinha me falado de um livro do Ailton Krenak, né? Ah, sim, sim. E eu procurei ele e eu queria Só até avisando, reler. pessoal.
o livro chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. É muito bom e é bem rapidinho a leitura, então dá super. Porque assim, eu tava um pouco travada na leitura, então, como ele é um livro rápido, para mim deu até uma motivação, né? Tem um outro livro dele que chama O Amanhã Não Está à Venda. E Nossa, ele é bem é desse ano e ele é bem curtinho. Eu acho que ele é mais curto do que o outro. E sei. ele tava de graça na internet, o e-book dele. E esse daí é muito bom porque ele é muito recente. Então ele tá refletindo um pouquinho sobre essa situação mesmo do coronavírus. Que E legal. é muito legal. E assim, é muito interessante ver a visão dele, porque ele fala assim, que é como se fosse uma resposta do mundo pela forma com que a gente estava vivendo, porque a gente estava vivendo assim, incansavelmente, desesperadamente, uma loucura que não para, é só trabalhar, só, sabe, o capitalismo ganhando, faturando dinheiro, explorando, sabe, um mundo assim completamente insano. E aí uma coisa que ele fala é que de repente silêncio. Às vezes, sei lá, ele fala, o mundo talvez só precisasse de um pouco de silêncio, pronto. Parem um pouco. E eu achei uma visão. Eu achei uma visão muito, muito interessante, assim, para você refletir mesmo, né? Uma ruptura muito grande. Nossa, é uma indicação que eu deixo, assim, porque é uma reflexão muito boa e é muito rapidinho de ler, assim, muito contemporânea. É bom, eu me sinto até. Você se sente até um pouco acolhido quando você vê algum intelectual, eu pelo menos tenho essa sensação, falando do agora, assim, sabe? Você vê alguém analisando isso, porque te ajuda um pouquinho a entender, a assimilar um pouquinho do que está acontecendo, né? Mesmo que daqui a uns anos, há uns anos ou daqui a semanas a gente pense diferente. É bom você ir compartilhando essas experiências, né? Porque inclusive, compartilhar essas experiências, esses pensamentos, é uma das razões que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que exato. se a gente vai circular mais e compartilhar mais essa coisa, a gente produz novas coisas. Então, enfim. E agora, queria te perguntar uma coisa, porque a gente está falando, só ressaltando, né, a dica, amanhã não está à venda, isso mesmo. Isso, amanhã não está à venda. Aí 2020. Isso, e assim, eu não sei afirmar se agora está, mas até uns dias atrás estava grátis o e-book, original mesmo, assim. Aí você baixa bonitinho, autorizado, com a capa, tudo, tava de graça. Eu acho que ainda tá. Aí é uma boa. Mas a gente está falando de vários campos que está mudando muito, né, Angélica? Sim. E agora, como esse momento revela como antes estava muito complicado, muito acelerado, em processo excessivamente, até de informação, né? Tipo, informações demais para a gente poder processar de um jeito que a gente consegue, né? A gente acabou historicamente, a gente acabou de sair acabou de descer das árvores, né? Então, assim, a gente está lidando com informações, a gente está lidando com telas de celulares, um mundo cada vez mais acelerado. Mas no campo da política que eu queria te perguntar, assim, porque eu acho que eu queria que você falasse para o pessoal um pouco como que era esse campo da política, ou seja, o coronavírus chegou em que mundo político, sabe? Então, num cenário internacional e nacional também. Porque a gente usa muito essa palavra neoliberalismo. Eu acho que é uma palavra boa para a gente entender. Eu queria que você falasse para a gente, a partir desse ponto, o que é esse neoliberalismo, como que ele situava o nosso mundo antes do coronavírus politicamente. Certo. Só deixa eu perguntar uma coisa. Tem problema se eu mexer um pouquinho a posição do meu computador? É rapidinho, é só para eu... Porque eu percebi que eu tô sentada no meu pé. E tá formigando. Então eu preciso mudar. Preciso mudar aqui minha posição. Porque assim, né? Tudo bem, neoliberalismo, mas eu tenho um pé e só um minuto. Só um minuto, porque senão se eu falar dessas coisas com o meu pé doendo, vai ser difícil. Mas pronto. Sem, né?
Pronto. Então, neoliberalismo, mundo de hoje. Vamos lá, deixa eu só elaborar aqui o que eu vou falar. Não, A gente estava vivendo num momento, o neoliberalismo, principalmente pregando o Estado mínimo, né, que é a principal base, e principalmente os países mais, assim, entre aspas, desenvolvidos, as potências, vamos dizer assim, centrais, pregando muito isso para países mais pobres, como o Brasil, como a América Latina de forma geral, pregando um conjuntinho de regras que deveriam ser seguidas para que esses países tivessem financeiramente uma situação melhor. Surgiu um pensamento muito assim: se vocês estão quebrados, a culpa é de vocês, porque vocês estão investindo dinheiro demais em questões estatais. Esse pensamento está se desenvolvendo fortemente, assim, desde os anos 80, principalmente, né? E aí surge uma certa cobrança pelo Estado mínimo para diminuir investimentos em setores essenciais, eu diria, né? Como saúde, educação, diminuir o setor público lidando com isso, né? E a gente estava indo desenfreadamente nessa tendência, sabe? A gente estava se aprofundando cada vez mais nisso com o passar dos anos. Mesmo no Brasil, assim, a gente teve um movimento de um governo mais para a esquerda, que foi o do Lula, mas ainda assim, por mais que ele tenha segurado algumas privatizações, como a da Petrobras, que no governo FHC quase foi vendida, ele deu Lula deu uma segurada, ainda assim muitas partes importantes do país foram sendo privatizadas, né? E tudo isso para reduzir o tanto que o Estado controlaria, teoricamente, para poupar gastos, né? Só que tem um livro muito interessante que eu estudei numa disciplina que eu fiz na faculdade, que chama A Nova Razão do Mundo. Não sei se você já ouviu falar. o Dardot, né? Oi? Acho que é o Pierre Dardot, não é? Isso. E é muito interessante esse livro. Eu estudei ele para uma matéria que, assim, toda aula a gente lia um capítulo, então foi bem focado nisso, porque eles entendem o neoliberalismo não só como um tipo de política, mas como uma visão de mundo que está permeando a nossa vida. E é muito interessante você ver isso, porque realmente você vê que está acontecendo um individualismo maior, sabe? Isso está entrando na nossa casa mesmo, na nossa forma de pensar, na nossa forma de trabalhar. Então, realmente eu acho que a gente estava num aprofundamento muito grande disso. Eu acho que os movimentos políticos nas últimas eleições, nas eleições mais recentes dos países, a maioria foram eleitos políticos que prezavam pelo Estado mínimo. Então, o Bolsonaro, ele é um deles, com o Paulo Guedes e tal, ele defende esse discurso, assim, ferrenhamente o Trump, né, nessa questão. E agora é interessante, ao mesmo tempo, você ver a Argentina, que elegeu o Macri em 2015, eu não lembro o ano que ele foi eleito, mas que elegeu. 15, né? Foi 15, por aí, 19, né? acho que É verdade. Que elegeu ele nesse discurso e eles afundaram de um jeito assim único, histórico, assim. E rapidamente eles já, opa, tá dando errado. Aí eles já reagiram nas outras eleições com um governo um pouquinho mais focado no Estado. Só que esse movimento não estava acontecendo em todos os lugares, assim, de reação. Muitos outros países estão mais se aprofundando, e a gente estava nessa, né? E esse ideal, ele estava se aprofundando, só que aí veio a pandemia, e aí, né, aí que a situação muda um pouco, porque assim, eu acho que eu não sei como que o Brasil vai ficar, eu acho que a gente está indo por um caminho muito caótico, né, muito um pouco imprevisível, porque a gente segue sustentando um discurso que claramente está dando errado. E assim,
o neoliberalismo, na verdade, ele claramente estava dando errado desde antes. Um Sim. dos exemplos era essa crise aí da Argentina. Tipo, você vê que as pessoas defendem ferrenhamente, mas do nosso lado tinha um país que estava mostrando que não Uhum. funciona, né? Mas o pessoal seguia. Agora, quando tem o impacto de uma pandemia, que as pessoas estão realmente morrendo aos milhares todos os dias, é praticamente impossível você não repensar isso, porque é uma coisa muito forte, sabe? Uma coisa, na verdade, assim, biológica, vamos dizer assim, sabe? Sim, 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 é. E, e aí eu já vi algumas notícias de que, principalmente alguns outros países da Europa que já tinham privatizado alguns hospitais, estavam tentando buscar de volta a estatizar. Por quê? Porque sem o controle do Estado é muito difícil lidar com essa situação. E aí Uhum. a gente entra aqui no Brasil, principalmente na questão do SUS, né? Porque Sim. o SUS, primeiramente, ele estava sofrendo ataques, Uhum. assim, ininterruptamente, praticamente, assim. O próprio Mandetta, né? Ele era um dos que Exato. estava, né? Ele, ele foi uma das pessoas que teve participação ativa nos cortes de orçamento, e Uhum. você viu ele, num próprio governo de premissa de Estado mínimo, ele valorizando o SUS. Não, não, peraí, olha o que está acontecendo, a gente precisa do SUS. Então, assim, opa, você já vê uma mudança de posicionamento das próprias pessoas que defendiam isso, porque ficou insustentável, né? Diante dessa coisa biológica mesmo, né? Fica Exato. insustentável a gente apostar nessa direção que a gente estava indo, né? É muito Sim, interessante porque vem do mundo natural, vem do mundo biológico, uma barreira assim, gente, isso não rola, né? Tipo, sim, esse caminho que a gente estava seguindo pode nos levar à ruína da espécie mesmo, né? Porque isso a exato. gente já sabe das nossas climáticas. Eu queria voltar àquele ponto do livro que você trouxe, da Nova Razão do Mundo. Eu não sabia que a gente tinha essa referência em comum, porque é uma referência que eu gosto muito. E, Uhum. assim, no livro eles comentam muito como... Eles começam o livro falando disso, né? O neoliberalismo não é apenas uma política econômica. Ele é uma subjetividade, né? Ele é uma forma de ser, Sim, forma de estar, uma modo de vida, eles falam, né? E qual é esse modo de vida? É o modo empreendedor, é o modo do eu sou empresa de mim mesmo. Você S.A., né? Da revista lá. We are sim, the champion. Cada um é um champion, né? Dessa, é, dessa era dos anos 80, onde cada um tem que administrar seu próprio tempo, fazer suas próprias coisas e maximizar a própria formação. E é muito doido, né? Porque traça um paralelo da política econômica para a vida subjetiva, para a vida psicológica, né? A gente estava falando antes de juntar essas duas coisas. Esse livro é um livro sim, ótimo para juntar. E é como que vários empreendedores, uma coleção de empreendedores não tem condição de enfrentar uma pandemia, né? Tipo, a gente não tem o menor jeito de lutar contra isso, sendo um monte de indivíduo, cada um pensando em como maximizar seus ganhos e ser uma coisa, e ser uma empresa de si mesmo que lucra mais num momento como esse. Não faz o menor sentido, a gente tem a menor chance de fazer isso, né? exato. Não tem como esse pensamento individualista ele cai por terra, porque assim é uma pandemia que você tem que pensar no outro. Se você não pensar no outro, você não sobrevive. E, sabe, você vai sair na rua, você tem que pensar: nossa, será que eu não vou contaminar alguém? Ou será que alguém não vai me contaminar? É uma troca. Então, assim, é um momento que não dá mais para você Ah, só se fechar e pensar só em você. A gente está sendo realmente forçado a repensar. E é isso que me preocupa dentro do Brasil, porque é aquela questão, né? O Mandetta. Tava repensando um pouquinho sobre o SUS. Eu já vi uma notícia que eu preciso ler com mais calma, que eu só passei os olhos, que tá rolando uma negociação com os hospitais privados para fornecerem leitos públicos acho que por a causa nossa da. Constituição não prevê isso, né? Sim, por causa da dimensão da situação. Só que Uhum. assim, aí o ministro repensou, falou um pouco, voltou um pouco atrás nos posicionamentos que ele tinha antes, caiu. Aí veio outro ministro. Esse outro ministro eu já vi ele se posicionar bem menos, mas eu já vi um ou outro posicionamento dele falando que era importante a quarentena, falando coisas que o Bolsonaro já tinha mostrado que não gosta, só que ele fala bem menos, ele não aparece muito na mídia, ele só fala um toquezinho assim.
Mas não é, como ele não aparece tanto, não causa muito impacto, né? Porque o Mandetta ele se impôs um pouquinho, né, ao Bolsonaro, Sim. e aí de É. repente todo mundo sabia quem ele era, sabe? E o que me preocupa é que o Bolsonaro e uma parte bem grande do país seguem negando, assim, segue falando, não, a economia não pode parar, o Brasil não pode parar, é uma Uhum. gripezinha e não sei o quê. E a gente tá caminhando para uma coisa que, assim, eu não consigo ter a menor ideia de como que vai terminar. Uhum. A gente só sabe que, assim, é muito triste ter que afirmar isso, mas a certeza que a gente tem é que vai rolar muita tragédia. Já está Sim. acontecendo, né? Ah, Agora, eu acho que eu ainda sigo com a minha posição de que se a gente não mudar, pode até demorar, mas se a gente não mudar, a gente vai entrar num colapso completo. Não tem como a gente seguir. Porque, voltando no que a gente está falando, é uma questão biológica, uma questão da natureza, sabe? É a sobrevivência mais básica e pura. É sim. você estar vivo ou não. Então, não tem como você ficar negando isso. Só que, assim, ainda estamos uma boa parte em negação. Então, Angélica, aonde chegar, né? sim, aonde a gente vai Diga. chegar, né? Mas é sobre. Engraçado, é exatamente sobre isso que eu ia te perguntar, né? Onde a gente pode chegar, mas talvez no aspecto mais poderoso da nossa imaginação política, de nos dar o direito de ter a liberdade de imaginar futuros alternativos, melhores Uhum, futuros, né? Tenha. Talvez a gente não precise ser tão ingênuo para falar assim, né? Ah, como que vai ficar tudo bem? Mas sim. a expressão o livro do Ailton Krenak, né? Ideias para adiar o fim do mundo, não, Uhum, não evitar, né? Adiar. Tem outra, se não me engano, o Fórum Mundial Social dos anos 2000, ele dizia qual tipo de fim do mundo queremos, né? Queremos um fim do uhum, mundo melhor. Então, nesse sentido do que a gente pode sonhar, imaginar, eu queria te perguntar, para onde a gente pode ir? uhum. Com que sonhos podem nos guiar para a gente poder, na sua opinião, na sua visão, na sua análise, se posicionar diferente em relação a isso? Bom, uma coisa que eu falei, a gente não tem muita previsão sobre o futuro e tudo, só que uma certeza que a gente tem é que o nosso modo de vida mudou e vai mudar completamente. Uhum. A partir disso, assim, é uma. A gente está vivendo uma catástrofe, muita gente morrendo, mas a humanidade, em alguns momentos, infelizmente, já passou por isso. E Uhum. pessoas sobrevivem e reconstroem a vida. Então a gente Uhum. também tem que pensar por esse lado. A gente vai pensar, isso não vai ficar para sempre, não existe para sempre, Uhum. né? Pode Sim. demorar, mas passar, vai passar. Então, e depois, né? Como que a gente reconstrói? Eu acho que essa pandemia está obrigando a gente a ser um pouco mais empático e solidário, porque eu acho que se a gente não for assim, não tem como passar por isso. Não tem. Sim. Se você não se você só o gesto de você ficar na sua casa pensando no outro já é às vezes dependendo da pessoa uma coisa muito grande assim, sabe? Uhum. Sim. Para o mundo individualista que a gente estava vivendo. Uhum. Então, eu acho que a gente tem aí positivamente um futuro em que talvez as pessoas repensem um pouco mais no impacto que ações pequenas do dia a Uhum. dia pode causar na vida de alguém, né? Eu Uhum. também acho que o que eu comentei no começo, talvez impacte alguma forma de como as empresas trabalhem, porque talvez você trabalhar com mais tempo, sem aquela insanidade de correr para lá e para cá e pegar trem, e, sabe? Eu falo muito do trem porque é a realidade que eu particularmente Eu também vivo, falo muito né? de trem. Outro trem. Motivos, mas eu falo. Ai, meu Deus. Mas tem talvez formas É mais importante. humanizadas de trabalhar, eu digo assim, sabe? Sejam pensadas, sem aquela coisa extremamente acelerada que a gente estava vivendo, né? Porque a gente estava. E como a gente estava tão inserido naquilo, porque você vai vivendo uma coisa
todos os dias da sua vida, você acha que é normal. Mas aí depois você para tudo e você fala, nossa, não era normal, né? Não é. Então, quem sabe deu uma desacelerada, né? E o que eu falo em questão política e estatal, eu espero muito mesmo, assim, isso é uma coisa que posso estar sendo ingênua a criar expectativa, mas é uma coisa que eu gostaria de ver acontecer, é mais valorização das coisas públicas, sabe? Do SUS. Gente, o SUS, ele, sabe, a gente de uns anos para cá se acostumou a ver o SUS como uma bagunça, como porque aí vai lá a TV e mostra as filas e não sei o quê. Mas, gente, o que o SUS fornece pra gente não tem lugar no mundo igual, sabe? Eu acho que é o momento da gente ver as coisas positivas que a gente tem dentro do país e lutar por elas e fortalecer, sabe? Porque assim, o SUS tem os seus problemas, mas com um investimento direto, com um maior investimento, gente, já é uma plataforma assim de mudança completa, de importância gigantesca na vida das pessoas. Então, assim, eu falo muito do SUS aqui, mas eu falo mundialmente saúde pública, educação. A gente precisa pensar em meios de melhorar a vida das pessoas e a gente foi obrigado a pensar nisso, né? Eu acho que, eu pensando muito no Brasil, mas, por exemplo, os Estados Unidos, né? Lá o negócio está fora de controle demais por causa exatamente da falta de uma saúde pública. E se eles não repensarem isso, vai ser muito difícil se levantar, né? Então, assim, a gente tem sim que lembrar das coisas positivas que estão dentro do aparelho estatal, que estão dentro da política e valorizar mais elas, focar mais nelas. E eu acho que a gente está sendo obrigado a fazer isso. Então, para o futuro, eu acho que quando tudo isso passar, são essas coisas mais que eu espero mais positivas, as pessoas terem um pouco mais de empatia, um pouco mais de solidariedade e a gente ter mais acesso a coisas que antes estavam sendo destruídas, negadas, a gente valorizar mais, né? Acessos que a questões que são direitos básicos nossos, né? Então. Sim. Eu acho que esse sonho é um sonho muito importante que a gente precisa ter, né? Porque, igual você falou, a gente já tinha métodos e ferramentas para lidar com as coisas, elas só não estavam sendo valorizadas, né? Elas só precisavam do nosso engajamento. Então, exato. Eu queria compartilhar um pedaço do meu sonho também com você, porque as experiências que a gente passa, o processo de passar pelas experiências pode legar para a gente, pode fazer a gente herdar deles coisas importantes para o futuro. Então, por exemplo, mas isso pode não acontecer. Isso que eu acho que é uma questão. Então, a gente pode passar por uma pandemia sem levar a sério a questão de que a gente precisa mudar a trajetória como se vinha antes, né? E para fazer isso, o processo da pandemia tem que ser visto de tal modo que você incorpora a própria trajetória da pandemia, ou seja, esse trauma, esse momento super atípico, o sofrimento das pessoas, as mortes das pessoas, elas devem ser levadas a sério para que a gente não repita tal trajetória, né, como coletivo. Assim. Então, eu acho que para mim, cada pessoa tem essa tarefa de ajudar a construir o futuro que você está falando. Ao fazer as pessoas integrarem em si o processo que elas estão passando, dizendo, olha, tá vendo? A gente não pode repetir mais isso. Então, tipo, eu acho que se a gente, sei lá, processar isso bem, se a gente lidar com esses dados de forma com a nossa política, com a nossa psique, a gente pode tirar um extrato dessa experiência que seja não mais o caminho que vinha antes. Né? E eu acho que esse é o nosso papel. É isso. Amigo, eu que agradeço pela oportunidade. Eu achei que foi muito legal. Foi muito bacana. Sempre gostoso ter esse tipo de conversa. Ai, desculpa. Não, mas é muito gostoso, assim, poder desabafar, poder pensar mesmo no que a gente está vivendo, né? Porque se a gente não conversar sobre... Puxa, a gente mesmo... Como, né? Tanta gente, né? A gente precisa disso. Sim. Nossa, muito gostoso conversar com você, é muito bom você fazer isso, na verdade. Eu imagino que... Nossa, o tanto de coisa que você tá aprendendo, que a gente que conversa tá aprendendo, né? Então, incrível. Muito obrigada, Angélica. Nossa, eu amei mesmo.
O canal está aberto para você que quiser voltar mais vezes. A gente tem muita coisa para falar, né? No dia que a gente estava Beleza. pensando, a gente pensou em trocentas coisas para falar e a gente Sim. acabou falando de outras coisas. Foi muito legal. Foi fluindo, muito né? Na verdade, né? Foi, eu gostei muito. Muito obrigado. Eu que Um beijão agradeço, pra amigo. você. Assim que eu postar, eu Beijo. te aviso. Tá bom? Tá bom. Fique Vou bem, parar de se cuide e a gente Tá se bom. fala. Beijo. Beijinhos.